Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal! Bom, no que se refere a barras não prismáticas, basta que tenhamos a lei de formação da seção transversal ao longo do eixo longitudinal. Então, se por exemplo temos uma fatia, digamos assim, de comprimento dx e sabemos como o momento polar de inércia varia e também o raio, o diâmetro variam ao longo de x, ao longo do eixo x, então nós temos a lei de formação propriamente dita e podemos realizar a integração com essas relações. De modo que, então, por exemplo, o ângulo de torção seja dado pela contribuição de cada fatia dessas. Então, somando isso, ou seja, integrando de 0 a L, nós temos basicamente ali o torque em função de x também, se for o caso, e o momento polar de inércia em função de x, sendo g constante, porque talvez não valha a pena falar de material variando ao longo de x, né? Fica um pouco complexo de imaginar a aplicabilidade disso. Bom, tal como para outros tipos de tensão, no que se refere à torção, nós também temos a questão e a presença do fator de concentração de tensão, porque o fenômeno de concentração de tensão existe também em torção. De qualquer modo, a definição é praticamente a mesma, ou seja, é a tensão nominal vezes o fator de concentração de tensão dará a tensão máxima. Nesse caso, a tensão máxima é de torção, é cisalhante. Tá aqui a nomenclatura. Então, para casos agora de tubo de seção não circular, mas ainda de parede fina, nós temos também como realizar uma certa aproximação de cálculo, de modo que analiticamente consigamos resolver o problema. Então, nesse caso da parede fina, estamos falando então, por exemplo, óbvio, né, de redução de massa e, claro, otimização. Então, imaginem esse tubo, por exemplo, de uma seção transversal genérica qualquer, uma espessura T, submetido aí a um torque, né? Então sofrendo torção. Se pegarmos ali um elemento para analisar, né, aquele elemento ABCD, né, de comprimento, claro, dx infinitesimal, então nós temos o seguinte. A questão aqui então envolve o conceito de fluxo de cisalhamento. Entretanto, ou seja, essas tensões fluem por meio através da seção transversal. Então a intensidade dessas tensões varia tão pouco através desse tubo, justamente porque a parede do tubo é fina. Então podemos assumir, diante disso, que a tensão é constante nessa direção. Mas como, por exemplo, T, no caso mais genérico, pode ser variável, então essas tensões também vão variar conforme T varia. De qualquer modo, elas podem ser obtidas pelo equilíbrio, sempre assim. Então, se analisarmos ali um corte, né, sendo feito, aí o elemento e o fluxo de cisalhamento representado por essas setas azuis, ou seja, aquela tensão de cisalhamento
aplicada numa determinada área resistente. Equilibrando esse elemento ABCD, então nós temos o seguinte. Temos agora a nomenclatura, né? A tensão tal B, tal B, tal B e tal C, justamente por conta dessas espessuras diferentes. Desse modo, então, visto que temos aquelas tensões atuantes em áreas, então tensão atuante em área pode ser transformada numa força. Então nós temos F1 na face que engloba ali A e D, e F1 na área que engloba B e C, além das forças FB na face que engloba AB e da força FC na face que engloba CD, justamente porque a espessura está sendo considerada como variável nesse caso. Então lá em cima temos a espessura TB, por isso uma F vezes uma FB, né? E temos uma espessura aqui embaixo TC, então por isso temos uma força FC. De modo que FB pode ser traduzida então pela tensão atuante naquela face vezes a área. A área naquela face seria TB vezes um dx, né? O dx é a distância de C até D, ou de B até A. Tá? E FC pode ser interpretada como TC, como tal C, aliás, vezes a área, TC vezes dx. Equilibrando, né, realizando o equilíbrio propriamente dito. Então FB tem que ser acaba sendo igual a FC, de modo que se a gente trouxer agora, recuperar a informação do slide anterior, a gente acaba achando tal B vezes TB é igual a tal C vezes TC. Portanto, a gente conclui que esse produto, né, da tensão de escoamento pela espessura é o mesmo em qualquer ponto da seção transversal. Então esse é o conceito de fluxo de cisalhamento. É a tensão atuante naquela largura, que nesse caso para nós é uma espessura, né, da seção transversal. Então esse fluxo tal vezes T é constante, fluxo representado aqui pela letra F. Então a tensão acaba tornando-se maior quando a espessura é menor, justamente porque o fluxo é constante. Então a seção transversal anterior, considerando ali um elemento de comprimento perimetral ds, então nós temos ali o fluxo vezes esse comprimento, a gente vai ter, se a gente tem o fluxo como uma tensão vezes um comprimento, então agora estamos multiplicando por outro comprimento, vamos obter uma força. E essa força vezes uma determinada distância vai nos dar um torque. Então o dt nesse caso seria a FDS, que é uma força, vezes um R, que seria um raio instantâneo. De modo que então o torque, basta que integremos ao longo do comprimento médio, Lm, tá? Então comprimento, não circunferencial, mas o comprimento de perimetral médio. Então, ao final de contas, nós temos que T é o fluxo vezes 2 vezes a área média. Então, a área média nesse caso é
vai dessa linha tracejada até o núcleo. Então é como se nós tivéssemos agora toda essa área, ou seja, a área que vai da linha tracejada até o núcleo, mesmo onde não tem material. Então, como essa é uma área média, então nós temos essa área média como sendo o fator multiplicativo ali pelo qual se obtém o torque. De qualquer modo, acaba sendo ali proveniente do comprimento médio. Então, o fluxo de cisalhamento acaba sendo dado, então, pela divisão entre T e 2 vezes a área média. Então, a tensão de torção, né, para tubos de paredes finas, é só a gente, então, né, dividir o fluxo pela espessura, de modo que então isso vai resultar no numerador T e no denominador 2 vezes T vezes área média. Introduzindo então o conceito de constante de torção, nós temos a constante de torção, que nesse caso seria como se fosse um momento polar de inércia. Tá? Então nós temos aí a área média ao quadrado vezes 4 no numerador, dividido pela integral de 0, ou seja, de 0 a Lm, nesse caso é o comprimento médio, ds sobre t. Então, fazendo a equação da energia de deformação ao trabalho realizado pelo torque, obtém-se aí o ângulo de torção, que é TL sobre G vezes J. J sendo aí o equivalente ao momento polar de inércia para seções transversais como se fossem conhecidas, mas nesse caso a seção transversal é um pouco diferente, mas de qualquer modo pode ser calculada pela expressão de J acima. Bom, me despeço por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.